Graças e paz. Nós estamos pensando um pouquinho sobre a igreja. Nos últimos domingos nós falamos sobre o que é a igreja, como ela é formada, e agora nós estamos falando a respeito daqueles que estão selecionados por Deus para trabalhar, para servir a igreja. Durante esse tempo, a gente tem tentado resgatar o nosso amor e o nosso interesse pela igreja. Durante a pandemia, a gente percebeu que houve um esfriamento tal de que tanto faz se a gente estará na igreja ou se a gente estará em outro lugar, é a mesma coisa. Muitos acostumaram a assistir os cultos online e já não se preocupam mais em estar presencialmente. E isso, eu creio que é prejudicial para a nossa vida espiritual, porque o corpo de Cristo, ele requer que a gente esteja junto. Quando a gente começa a falar de uns aos outros, da mutualidade, é necessário que nós estejamos juntos. E por isso, a gente tem falado a respeito da igreja, da essência bíblica de uma igreja, de maneira que nós possamos redescobrir o amor e a importância da igreja para a nossa vida. E hoje, nós vamos falar a respeito de mais um dos ministros que Deus separou para servir a igreja. Semana passada, a gente viu sobre o pastor, a importância do pastor para a vida espiritual de uma igreja, mas conforme a igreja foi crescendo, Deus foi preparando ela e colocando outros servos a fim de que o trabalho da igreja fosse realizado em ordem, decência e que houvesse alívio para todos aqueles que estavam à frente do trabalho. Portanto, hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu pôr aqui. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Nós vamos nos colocar de pé para ler esse texto. E nós vamos pensar um pouquinho sobre o diaconato. O que é o diaconato? Eu vou projetar ali, quem estiver sem a Bíblia pode acompanhar a leitura por ali. Diz assim, Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidades dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Pai, é bom poder olhar para a Tua palavra e ver como desde o começo, desde a origem da igreja, o Senhor cuidou de cada detalhe, de maneira que houvesse ordem, decência, que a palavra pudesse ser preservada e pregada e que os necessitados pudessem ser acolhidos. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos dado esse local onde a gente pode estudar a Tua palavra, e o Senhor tem levantado homens, mulheres para servir, e eu peço que debaixo da Tua graça o Senhor nos ajude a organizarmos novamente a Tua igreja, de maneira que cada um possa utilizar o seu dom, o seu talento a serviço do Teu reino, e assim juntos possamos ver a igreja ser edificada e crescendo para a glória do Teu nome. Abençoa-nos e fala conosco através desse texto. Pai, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.
Quando a gente tem olhado, a gente tem prestado atenção e a gente tem visto que a igreja é um grupo de pessoas regeneradas. Foi a primeira coisa que a gente viu, que a igreja é diferente de um clube, a igreja é diferente de uma empresa, a igreja é diferente de qualquer outro grupo reunido na face da terra, porque ela é formada por pessoas que foram selecionadas por Deus e nascidas de novo mediante o agir do Espírito Santo. E então agora a gente tem visto que esse grupo de pessoas regeneradas, ele é guiado por uma liderança espiritual biblicamente qualificada. E hoje nós vamos continuar falando sobre esse grupo de pessoas qualificadas e nós vamos falar sobre o ministério diaconal. Embora esse texto que a gente leu não diga a palavra diácono, a igreja tem como sendo ali em Atos capítulo 6, a origem desse ministério tão importante. Quando a gente vai ali para 1 Timóteo, capítulo 3, versos de 8 a 11, nós vamos ver também, falando sobre os diáconos, nós vamos ver sobre as qualificações. Mas vamos prestar atenção no texto que a gente leu. Diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, o que estava acontecendo? Se você começar a ler o livro de Atos, você vai ver que Atos é a expansão do Evangelho. A ordem do Senhor Jesus, ali em Atos capítulo 1, versículo 8, é que eles permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos do alto de poder. E ele diz, e descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja que começou ali com aquele grupo de 120, no capítulo 1, no capítulo 2 já foi para 3.000, no capítulo 4 já tinha 5.000 pessoas. E a igreja estava se expandindo de forma extraordinária. E aqui no verso 6 diz assim, naqueles dias crescendo o número de discípulos. Cada vez mais pessoas se rendiam à fé do Senhor Jesus, cada vez mais pessoas se agregavam à igreja. Mas, como sempre, onde há pessoas, sempre há, infelizmente, dificuldades. Não era diferente ali na igreja primitiva. O texto começa dizendo, os judeus de fala grega, ou seja, os helenistas, aqueles que haviam se convertido e que falavam grego, eles estavam se queixando contra os judeus de fala hebraica. Então tinha dois grupos que formavam a igreja ali em Jerusalém. Alguns que só falavam gregos e outros que falavam hebraico. E esses dois grupos haviam se convertido e agora faziam parte da igreja. Mas infelizmente o que estava acontecendo? Os judeus estavam dando mais atenção para aqueles que falavam hebraico do que para aqueles que falavam grego. Na verdade, tinha duas panelinhas. As pessoas que se achavam mais importantes porque eles eram judeus e falavam hebraico, e eles estavam desprezando aqueles que também eram judeus, mas falavam grego. E então, na hora do cuidado com as pessoas, principalmente aqui parecia que era o cuidado com as viúvas de fala grega, elas estavam sendo negligenciadas. Talvez nem por conscientemente, mas de alguma forma essas viúvas estavam sendo esquecidas na hora da distribuição dos alimentos. É certo, quando a gente vai ver a carta de Paulo, ele diz ali para Tito que as viúvas deveriam ser cuidadas pela igreja. E aqui nós vimos que a igreja estava cuidando, mas elas não estavam tendo o mesmo zelo por todas as pessoas. Infelizmente, quando a gente trata de pessoas, nós temos as nossas preferências. Isso não deveria acontecer no reino de Deus, mas infelizmente acontece. E o diaconato ele foi instituído exatamente para reparar essa situação errada que estava acontecendo ali no seio da igreja. Porque dizia assim, que esses judeus de fala grega estavam reclamando contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. E aí diz assim, por isso os 12, reunindo todos os discípulos, disseram, é interessante, tudo que acontece na igreja, quem que as pessoas procuram?
Procura o pastor. Geralmente o pastor tem que saber de tudo, o pastor tem que resolver tudo, o pastor tem que ir para todo lugar, e lá também não era diferente. Tudo que acontecia, o grupo procurava os 12. Então, olha o verso 2, diz assim, ó, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Ou seja, qual era o papel principal dos apóstolos? Era pregar a palavra. O papel principal dele era fazer com que o evangelho chegasse o mais longe possível. Qual é o papel principal do pastor na igreja? A gente já viu no capítulo, numas das mensagens atrás, que o papel principal do pastor é cuidar da palavra, de maneira que ele vai equipar a igreja para que a igreja faça o trabalho do ministério. Mas ali estava acontecendo que essa dificuldade que havia entre a distribuição da mesa, o grupo foi procurar os apóstolos para que os apóstolos resolvessem. E eles disseram, não, espera um pouquinho, não está certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. O papel principal dos apóstolos era orar e pregar a palavra. Mas eles estavam sendo chamados para fazer outras coisas, para resolver problemas no seio da igreja. E assim, enquanto eles estavam indo distribuir ceia, distribuir cesta básica, atender esse, atender aquele, eles deixavam de fazer o principal, que era pregar a palavra, anunciar a palavra. E ele disse, não é correto, não é correto. Então, qual foi a solução para que os apóstolos tivessem a liberdade para se dedicar ao estudo da palavra e à oração? O verso 3 diz assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. A solução foi escolher alguns homens que tivessem um bom testemunho, ou seja, que as pessoas reconhecessem que eles eram homens dignos, né? Homens cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. É interessante que hoje a gente vê que, com o passar do tempo, as mulheres assumiram posições que, quando a gente vê a origem do texto, a mulher não tinha, a princípio, esse papel. Porque, assim, qual é a dificuldade? Viúvas estavam sendo negligenciadas. Viúvas estavam sendo negligenciadas. Quem melhor para cuidar de viúvas? Quem? Nós diríamos, mulheres. Sim, mas só que quem foi escolhido? 7 homens. Mas só que eles tinham características que iria diferenciar eles. Primeiro, eram homens de bom testemunho. Segundo, eles tinham que ser cheios do Espírito. E terceiro, eles tinham que ter sabedoria. Muita sabedoria. Então, a princípio, eu creio que o ministério do diaconato, ele foi dado para homens, assim como o ministério pastoral foi dado para homens, a fim de que eles conduzissem a igreja da forma que Deus esperava. E eles dizem, quando vocês escolherem esses homens, nós passaremos essa tarefa a ele. Então, a tarefa de cuidar dos necessitados é uma tarefa muito importante no seio da igreja. E é necessário que haja homens capazes, interessados e dispostos a fazer isso, de maneira que possa dar uma certa liberdade, a fim de que o pastor possa se dedicar ao ministério da palavra e à oração. O final do verso 3 diz assim, passaremos a eles essa tarefa, e o verso 4 diz, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aí o verso 5 diz assim, tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Qual era o resultado disso? O verso 7. Assim a palavra de Deus se espalhava,
Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Sempre que Deus dava uma instrução e a igreja obedecia a essa instrução, o resultado era o quê? O crescimento da palavra. A palavra se espalhava, a palavra alcançava cada vez maior número de pessoas. Então, eu creio que nesse exato texto foi onde surgiu esse ministério tão importante chamado diaconato. Vamos pensar um pouquinho sobre o diaconato. Se você for lá para 1 Timóteo, põe lá 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8, diz assim: os diáconos, igualmente, então ele estava falando antes a respeito dos pastores e agora ele fala, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então, a palavra diáconos veio desse lugar, foi tirado daí. Ela significa servo, atendente, ministro ou garçom. A dificuldade é que quando a gente ouve ministro, a gente lembra daqueles ministros lá de Brasília, que eles são os que mandam, eles que estão com o controle e eles fazem o que quer. Mas a palavra ministro, no grego, no original, significa servo. O ministro é aquele que está atendendo, é aquele que é um garçom, aquele que está a serviço de alguém. O ministro não é dono da igreja, o diácono não é o dono do ministério. Na verdade, ele é mais um servo, assim como o pastor também é um servo. E quais são as qualificações desse ministro? Então, a gente viu, além daquelas qualificações que o pastor tem, que ele também deve ter, foi acrescentada algumas qualificações que não foram citadas ali quando falou a respeito dos pastores. Primeiro, que ele tem que ter um bom testemunho. As pessoas de fora têm que falar bem dele. As pessoas da igreja também têm que falar bem dele. Ele tem que ser bem visto pela comunidade. Segundo, eles têm que ser pessoas cheias do Espírito Santo. Os diáconos têm que ser um grupo de homens que estão cheios do Espírito Santo. A grande dificuldade é que hoje nós estamos muito mais preocupados em fazer coisas para Deus do que ser alguém usado nas mãos de Deus. É muito mais fácil fazer coisas para Deus do que ser alguém que está nas mãos de Deus. Por quê? Porque nós temos as nossas habilidades que foram nos dadas naturalmente. Todos nós, mesmo antes da conversão, já fazíamos coisas. Pessoas que sabiam dirigir, pessoas que sabiam cantar, pessoas que sabiam tocar, pessoas que sabiam limpar a casa, pessoas que sabiam cozinhar, nós temos as nossas habilidades naturais. A dificuldade é que quando nós nos convertemos, Deus também nos dá uma capacidade de servi-lo. E muitos de nós recebemos o dom de serviço. Então nós vamos utilizar aquela habilidade natural que tínhamos para servir a igreja. Mas mesmo, seja qual for o trabalho que você vai executar na igreja, é necessário que antes de servir, você tenha o seu relacionamento com Deus de maneira correta. Então você tem que ser uma pessoa também cheia do Espírito, porque quando você vai servir e não está cheio do Espírito, você acaba arranjando mais dificuldade do que resolvendo os problemas. Os diáconos foram colocados na igreja para resolver uma situação difícil que estava havendo entre a distribuição de alimentos.
mas não poderia ser qualquer tipo de pessoa, porque eles, se não fossem pessoas cheias do Espírito, aumentaria a dificuldade e a disputa entre as viúvas gregas e as viúvas hebraicas. Então, a dificuldade aqui, ele escolheu homens de bom testemunho e homens cheios do Espírito, mas também cheios de sabedoria. Eles tinham que trazer solução, eles tinham que trazer propostas, eles tinham que ver, analisar a situação e dar uma solução simples, com a menor dificuldade possível e sem aumentar o rombo que estava acontecendo no seio da igreja. Mas às vezes nós negligenciamos, nós escolhemos pessoas para trabalhar na igreja, pessoas que fazem coisas. Mas a próxima característica que está ali no texto de Timóteo, diz assim: tem que ser pessoas, homens de palavras. O que é homem de palavra? Aquele que empenha a sua palavra e ele não muda. Mesmo que ele for receber o prejuízo, ele não muda. Aquilo que ele fala aqui em público, ele também fala ali no cantinho escondido. O que ele fala numa salinha, ele também fala aqui de púlpito. Isso que é homem de palavra, ele não muda. A grande dificuldade que nós estamos enfrentando, que há homens que falam uma coisa em público e mudam de opinião por causa da pressão do grupo quando estão no particular. E é isso que não pode haver. Homem de palavra, a palavra dele é uma só, ele não muda. Aquilo que ele disse em público, ele também diz no particular. E outra característica é um homem apegado ao Evangelho. Ele tem que conhecer a palavra, ele tem que amar essa palavra, ele tem que ler essa palavra, ele tem que estudar essa palavra. Nós não podemos ter pessoas que servem, mas que só querem servir, mas não querem ser instruídas, não querem ser discipuladas, não querem ler a Bíblia, não querem orar. Não, é muito importante que haja o equilíbrio entre aquilo que fazemos e aquilo que nós nos tornamos por causa do nosso contato com a palavra de Deus. Se eu só quero servir e não quero crescer espiritualmente, mais cedo ou mais tarde eu vou causar dificuldades no seio da igreja. É necessário que eu cresça espiritualmente, que eu seja apegado ao Evangelho, que eu seja um homem de palavra, que eu seja cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e também de bom testemunho. E por último ele diz ali que eles têm que ser provados antes de serem empossados. A dificuldade de uma igreja pequena é que quando chega alguém que tem uma certa habilidade, e ele começa a demonstrar essa certa habilidade, por causa da necessidade, às vezes a igreja acaba colocando pessoas que ainda não foram provadas. E nós só vamos descobrir que não era a pessoa adequada com o passar do tempo, porque a gente vai perceber que provavelmente, talvez a pessoa não seja apegada ao Evangelho, não seja um homem de palavra, não seja um homem cheio de sabedoria, não seja cheio do Espírito Santo e não tenha bom testemunho. E nós fazemos ao contrário, nós damos a oportunidade de servir depois que nós descobrimos. E a Bíblia diz ao contrário: primeiro prove e depois dê a oportunidade para servir. Então, o ministério diaconal, ele é algo muito importante para o bom andamento da igreja, mas nós temos que ter sabedoria com quem nós vamos colocar, a fim de que essas pessoas sejam bênção e se tornem bênção para o restante da igreja. Segundo, qual é o propósito do ministério diaconal? Por que o ministério diaconal foi criado ali em Atos capítulo 6? Assim como a gente viu, primeiro era zelar pelo bem-estar dos desfavorecidos da igreja. Quando a gente olha para a igreja, e toda a igreja, e lá em Israel, quando Deus fala a respeito da nação de Israel, ele diz assim, sempre haverá pobre entre vocês, sempre haverá necessitados. Primeiro era para que os demais, principalmente aqueles que tinham posse, exercitassem a misericórdia.
e cuidassem, zelassem dessas pessoas. E era também para testar o coração do povo de Deus. Então, sempre Deus permitiu que houvesse pessoas necessitadas dentro do povo dele. E o ministério diaconal foi instituído primeiramente para zelar pelo bem-estar dos favorecidos. E segundo, permitir que o pastor se dedique ao ministério da palavra e da oração. Foi essas duas coisas que a gente viu no texto de Atos capítulo 6. É de suma importância que haja no seio da igreja homens dispostos a carregar o fardo junto com o pastor, que assumam essa tarefa para que dê uma liberdade maior para o pastor. A grande dificuldade é que, assim, entenda, eu não estou reclamando, mas eu estou dizendo que a igreja deve ser assim, a ponto de que quando a gente crescer, a gente cresça da maneira adequada. Eu não me preocupo em ir buscar cesta básica, ir lá na fábrica, na loja, comprar, levar, distribuir, eu não me preocupo. Só que a grande dificuldade, não me preocupo não, eu não me importo, eu faço isso com o maior carinho. A grande dificuldade é que tem semana que eu fico por aqui. Acontece coisas que tem que ser o pastor. Por exemplo, às vezes acontece um velório. O velório não tem hora marcada, mas eu tinha separado um horário para estudar e aconteceu. Eu tenho que sair, deixar minhas coisas e eu tenho que ir atender. Às vezes eu tenho que visitar alguém no hospital. São todas coisas que vão ocupando o nosso tempo, de maneira que chega domingo à noite, vocês não querem saber o que aconteceu durante a semana. Vocês querem sentar aqui e querem que eu pregue. Vocês querem que eu pregue. Mas muitas vezes vocês não sabem. Teve velório, eu fui receber cesta básica, eu fui entregar cesta básica, eu fui levar gente no hospital. Tudo isso acontece durante a semana. E se houver um ministério diaconal, são tarefas que o diácono pode fazer. Buscar cesta básica, entregar cesta básica. A grande dificuldade é que a maioria das pessoas esperam que o pastor faça isso. Então, se chegar o vilão lá entregar a cesta básica para uma família, talvez ela pense, o pastor não se preocupa comigo. Não, pelo contrário. O pastor está cuidando da igreja e está ensinando cada um a fazer o seu papel, de maneira que essas coisas sejam feitas por quem deveria ser feito. A questão maior é, será que nós entenderíamos se um dia da semana você esperando uma visita do pastor ali no hospital e chegar um diácono? Você entenderia isso? A Bíblia diz que deve ser assim. Eu faço, eu vou, mas se um dia eu não puder, você receberia o diácono como fosse um representante do pastor, alguém que também está fazendo aquilo que a igreja deve fazer? Essa é a grande dificuldade. Então, o propósito do ministério pastoral, ou melhor, diaconal, é zelar pelo bem-estar dos desfavorecidos, mas também permitir que o pastor se dedique ao ministério da palavra e da oração. Quais são as funções do ministério pastoral? Cuidar dos necessitados. A gente viu. Quem são os necessitados da igreja? Só as viúvas? Essa semana a gente saiu quarta-feira para evangelizar. Batemos numa casa lá, uma senhora nos recebeu. Ela mora sozinha. A luz estava apagada, que ela dizia que estava gastando muita luz. Provavelmente ela deve ter um gato lá na luz dela, porque ela é sozinha e vem um absurdo de luz. Mas também ela pediu se a gente pudesse levar alimentos para ela. Estava eu, o Vilão, a Jéssica e o Juan. A gente saiu, oramos com ela, dissemos que, na medida do possível, a gente voltaria para levar alimentos. Aí, quando a gente estava andando, passamos no mercado, o Vilão falou, não tem como eu ir para casa dormir se aquela senhora está lá sem alimento. Aí nós passamos no mercado, o Vilão mesmo comprou uma cesta e entregou lá para aquela senhora. A grande questão é assim, o quanto a necessidade dos outros realmente importa para nós. Porque assim, nós oramos, mas Tiago diz
Que adianta você falar que tem fé, orar pelo seu irmão e falar, ó, Deus te abençoe e vá em paz, se não deu alimento para ele? Então, ali na quarta-feira, eu vi a fé em ação. Alguém que realmente se preocupou e que não iria conseguir dormir, sabendo que tem alguém ali ao alcance, precisando de alimento. Eu sei que nós não vamos conseguir resolver o problema de todos, mas nós podemos resolver o problema de alguns que estão ao nosso redor. E eu creio que essas pessoas vão se sentir abraçadas por Deus, amadas por Deus, se nós fizermos o mínimo que está ao nosso alcance. Eu creio que às vezes entre nós há pessoas que passam dificuldades e que cabe a nós conhecermos, andarmos juntos. Por que é importante a nossa caminhada, os nossos cafés, os nossos encontros? Porque a gente começa a perceber a ação de um ou o jeitão do outro, e quando algo não está bem, só de olhar para aquela pessoa a gente percebe, alguma coisa está acontecendo. E cabe a nós ir em busca, o que está acontecendo? Mas também cabe a nós sermos sinceros, se estamos passando por dificuldades, abrirmos o coração para que nós possamos ser ajudados. Então, cuidar dos necessitados. Também, participar dos processos disciplinares. Às vezes, quando a igreja não tem esse corpo diaconal e é necessário um processo de disciplina, geralmente parece que é o pastor que está disciplinando. Não, é a igreja quem disciplina. E os diáconos devem estar junto com o pastor, tratando a situação, a fim de analisar essa situação e trazer a melhor solução bíblica para aquela questão. É necessário que os diáconos estejam andando junto com o pastor, junto com o conselho, junto com a diretoria, a fim da gente fazer o melhor pela igreja. Então, os diáconos, eles devem fazer parte do conselho da igreja, ao lado do pastor e da diretoria. O que seria esse conselho? Seria um grupo de homens e mulheres que formariam a diretoria, formariam o diaconato, e junto com o pastor, nós trataríamos os assuntos da igreja, a fim de que a igreja tenha ordem e tenha decência, né? Zelar pela decência e a ordem na igreja. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, as pessoas viam os diáconos, elas tremiam. Se elas estivessem fazendo alguma coisa errada, elas paravam na hora. E às vezes graças a Deus a gente não tem essa dificuldade aqui. Mas, por exemplo, já houve culto de a gente estar pregando e tem gente conversando no corredor. Não é para o pastor parar e falar, por favor, pede para as pessoas. Não, os diáconos tinham que estar atentos nisso e dizer, ó, o culto é lá dentro. O culto é lá dentro. Na verdade, só do diácono aparecer na porta, a pessoa já deveria entender que ela está no lugar errado, que ela deveria entrar. E isso é um papel de manter a ordem e decência. Às vezes chegam pessoas na igreja, e chegam pessoas bêbadas, pessoas quebrando a ordem do culto. Não é necessário que o pastor pare e peça, por favor, alguém vai... Não. Os diáconos tinham que estar atentos a isso, para chegar na pessoa, levar ela para uma sala, conversar, ver quais as dificuldades dela e atender essa pessoa sem que o culto seja bagunçado. Porque normalmente é isso que acontece, quando entra alguém bêbado falando alto, acaba a ordem do culto. Os diáconos têm que estar atentos a fim de pegar essa pessoa e com todo amor, carinho, levá-la para fora e atender ela de maneira que o culto tenha o seu segmento. Também resolver problemas de natureza econômica administrativa. Estourou o cano aqui do banheiro durante a semana. O que nós vamos fazer? O ideal é que os diáconos tomassem conhecimento, procurassem o tesoureiro, acertassem com ele e vamos resolver esse problema. Porque imagina se a gente for esperar o domingo para fazer uma reunião e o cano vazando. O ideal seria isso, que esses homens entendessem o seu papel e zelassem pelo bem-estar dos nossos prédios. Também supervisionar o procedimento, o ensino e as necessidades dos ministros. Será que aquilo que está sendo ensinado na igreja realmente
é a palavra de Deus? Será que o que está sendo ensinado na sala das crianças realmente tem sido edificante para as crianças? O que os nossos jovens fazem nas suas reuniões? Deveria ser também supervisionado pelos diáconos, a fim de que nós tenhamos uma igreja saudável. Nós tenhamos uma igreja saudável. E também cuidar da ceia do Senhor. Infelizmente, hoje, o diaconato tem se resumido a isso. É um grupo de pessoas que prepara a ceia do Senhor uma vez por domingo, ao mês. Não. Para você olhar para Tito e ver as qualificações que os diáconos têm para servir uma ceia, é pouco. A responsabilidade dos diáconos foi instituída por Deus a fim de resolver uma grande dificuldade. Os pastores e os ministros que cuidam da palavra e oram, eles têm que ter mais liberdade. Por isso que Deus levantou esses homens a fim de que cuidassem dessa tarefa tão importante que é essa lista inteira aí, tudo o que está descrito aí. Quarto, quais os benefícios do ministério diaconal? Quando o diaconato funciona bem na igreja, fica evidente aos desfavorecidos, ou seja, viúvas, órfãos, pobres, desempregados, doentes, o amor de Deus através do cuidado da igreja com eles. Alguém que precisa ir no médico, segunda-feira, 8 horas da manhã. O pastor não vai, o pastor está ocupado com outra coisa, mas chega alguém da igreja, alguém representando a igreja, como diácono, falando, não precisa propriamente ser o diácono, mas o corpo diaconal percebeu que a Gina precisava ir no médico e conversou com alguém, talvez o corpo diaconal conversou com a irmã Cibele e falou, Cibele, amanhã a gente tem uma dificuldade, você pode levar a Gina no médico? E ela diria, sim, eu posso. Entendeu? Não precisa ser esses homens fazer, mas eles tinham que ser responsáveis por ver o que está acontecendo na igreja e dar uma solução inteligente, uma solução que vai resolver a dificuldade que está acontecendo. Então, assim, nós podemos fazer, eu posso fazer e eu faço com maior alegria. Por enquanto a igreja ainda é pequena, mas se a igreja crescer, como é que seria se eu tiver que ficar levando todo mundo para o médico, ou visitando todo mundo, ou levando ceia para todos os doentes? Como seria? Se tornaria impossível. Outra coisa que aconteceria seria uma melhor administração dos recursos da igreja. Tem duas coisas, tem às vezes pessoas que querem doar e que querem entregar cesta básica, mas não sabem para quem. E às vezes fica alimentos 1, 2 semanas aqui parado e nós não sabemos para quem dá. Então, eu creio que se houvesse um grupo atento, nós teríamos uma administração dos recursos que chegam aqui de uma forma melhor organizada. E também, com um grupo de ministério diaconal funcionando, um pastor melhor preparado física e espiritualmente para servir ao rebanho, visando o alcance maior da palavra. O diaconato foi instituído para que o pastor tivesse mais liberdade para orar e estudar. E não sei se vocês já viram um meme, né? Que a pessoa chega na igreja, o pastor está lendo a Bíblia, fala, pastor, já que você não está fazendo nada, o senhor pode me acompanhar? Quer dizer, se o pastor está lendo a Bíblia ou está orando, ele não está fazendo nada, ele pode fazer outra coisa. Na verdade, o papel principal do pastor é ler, estudar, se preparar para pregar, se preparar para ensinar, é orar para estar bem com Deus, para estar bem para ensinar, de maneira que ele possa edificar a igreja. Por isso que tem o ministério pastoral, ou melhor, o ministério diaconal, a fim de que o pastor tenha liberdade para se dedicar mais ao estudo e mais à leitura e à oração. Qual que é mais fácil? Eu visitar você e tomar um cafezinho, ou eu ficar
lendo livros, preparando mensagens, orando? Qual que vocês acham que é mais fácil? O que vocês acham que é mais fácil? Tranquilamente, visitar, fazer as coisas é muito mais gostoso, é muito mais fácil. Principalmente que o pessoal sabe que eu gosto de comer sempre quando eu chego, tem um cafezinho, tem um bolinho, é muito mais fácil. É muito mais difícil você já ficou uma hora orando? Venha de quarta-feira aqui para você ver como é difícil, como é necessário concentração. Você pegar livros e mais livros, ficar montando mensagem, é muito mais difícil. Eu gosto muito mais de estar com vocês do que trancado na minha sala sozinho, me concentrando. Eu gosto também de estudar e de pregar, mas é muito mais gostoso estar com vocês. Então a grande questão é, quando o diaconato funciona, a igreja e o pastor é abençoado. Mas uma coisa importante que a gente tem que entender também, qual deve ser a interação com o ministério diaconal? Preste atenção, os diáconos, assim como o pastor, precisam ser comunicados de dificuldades que você ou outros irmãos estejam enfrentando, a fim de que possam tomar providência. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade, ela está passando por tremenda luta, mas ela não compartilha. Eu entendo que às vezes falta sabedoria para quem recebe uma informação, porque ela recebe uma informação que alguém está passando necessidade e ela conta só para a torcida do Corinthians. Então todo mundo fica sabendo. Por isso que ali diz que tem que ser homens cheios do Espírito e de sabedoria. Por quê? Eu tenho certeza que se você compartilhar uma dificuldade sua com o Vilão, com o Cadu, com o Raminhos, com Eli, eu tenho certeza que esses homens vão fazer o quê? Eles vão procurar uma solução sem expor você. Mas é necessário que a gente fique sabendo. Eu não tenho como ajudar você se você não compartilhar a sua dificuldade comigo. Então é necessário que você compartilhe, é necessário que você comunique, ou por alguém da igreja, ou comunique para o pastor. É necessário que nós fiquemos sabendo da sua necessidade, a fim de que nós possamos te ajudar. Outra coisa, as qualificações dos diáconos já indicam que devem ser confiáveis, a fim de lidarem de maneira discreta com as dificuldades que vierem até eles. Nós queremos que sejam homens cheios do Espírito e de sabedoria, para que você tenha confiança de compartilhar algo com esses homens e eles vão agir de uma maneira discreta, a fim de que você vai ter a sua necessidade sanada, sem que vire fofoca e sem que as pessoas fiquem falando na igreja. Muitas vezes eu peço cesta básica, vocês me ajudam a entregar cestas básicas, mas alguma vez vocês ficaram sabendo para quem que era? Vocês não ficam sabendo para quem que é. Eu só peço, falo que alguém precisa, vocês ajudam, mas vocês não ficam sabendo quem foi ajudado. E é assim que deve ser. Nós podemos cooperar, nós podemos ajudar, mas nós também não podemos expor as pessoas, como às vezes a gente vê, né? Distribuindo as coisas e tirando foto e postando no Facebook para mostrar que está fazendo. Não, não é assim que deve ser feito. Nós podemos ajudar, Deus está vendo, mas as outras pessoas não precisam ficar sabendo. E por fim, não permita que a vergonha ou o desejo de não querer incomodar privem o corpo diaconal de realizarem o seu ministério. Sabe, muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não quero incomodar, mas isso não é incômodo. O pastor está aqui para ajudar você, o corpo diaconal está aqui para ajudar você. Não é incômodo quando você compartilha algo comigo e que está precisando de ajuda, não é incômodo. Aquilo que estiver ao alcance da igreja, nós faremos por você. Então, não fique assim, eu não quero incomodar, passando dificuldade, enquanto tem pessoas aqui dispostas a ajudar. Toda vez que a gente desafiou a igreja para ajudar em algo,
sempre nós tivemos respostas imediatas, seja o que for. Já tivemos pessoas precisando de gás, na hora os irmãos se juntaram e resolveram. Pessoas precisando fazer viagem, tantas outras coisas que na hora foi resolvido. Mas só foi resolvido porque chegou a mim ou porque chegou a alguém da igreja que compartilhou. De outra forma, você vai poder sofrer em silêncio, sem incomodar ninguém. Na verdade, não é incomodar. Você vai privar a igreja de ser igreja. Quando você não permite que as pessoas te ajudem, você está privando que a pessoa exerça o dom dela, exerça aquilo que Deus está pedindo que ela faça. Quantas vezes eu já vi acontecer de compartilhar algo, e quando eu compartilho algo, Deus já tinha tocado no coração de uma pessoa para fazer esse algo que eu estava precisando. Eu lembro uma vez que a gente estava no seminário, e tinha um irmão que ele nos ajudou do primeiro ano até o terceiro ano. Ele pagava o nosso aluguel. Porque quando a gente casou, eu larguei o emprego, a gente foi para o seminário. Palavra da Vida é um seminário de tempo integral, então eu e a Andréia tivemos que alugar uma casa, e alugando essa casa, um irmão lá de Araraquara, ele que todo mês ele pagava o nosso aluguel. Pagava o aluguel certinho. Dava o início do mês, ele depositava, eu ia lá e pagava o aluguel. Chegou um mês que estava muito difícil, uma situação terrível no país, a empresa dele não estava bem, ele me ligou e falou, me perdoa, a partir do mês que vem eu não vou conseguir mais. E isso foi durante 2 anos. E aí, a gente tinha um pequeno grupo que se reunia cada 15 dias, sexta-feira à noite. Então, na hora dos pedidos de oração, eu compartilhei. Eu preciso de oração porque o meu mantenedor, que ajudava a gente a pagar o nosso aluguel, ele está enfrentando dificuldades, e a partir do mês que vem ele não vai conseguir mais. Um dos irmãos que estava ali sentado falou assim, essa semana o meu irmão, que também tem uma empresa, perguntou para mim se não tinha um seminarista para que ele pudesse ajudar, que ele gostaria de ajudar. Então, na mesma semana, um saiu e o outro entrou. Mas a gente tem que fazer o quê? Tem que compartilhar. Nós temos que compartilhar. Eu compartilhei a dificuldade que aconteceu naquela semana. Um irmão tinha sido procurado pelo outro, procurando um seminarista para ajudar. Eu vou falar o quê? E assim foi a nossa vida, o tempo inteiro no seminário, Deus cuidou de nós, sempre levantou pessoas para nos ajudar. E eu tenho plena convicção de que se você estiver passando uma dificuldade, compartilhe. Compartilhe. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Compartilhe com o pastor, compartilhe com as mulheres da igreja, compartilhe com os homens da igreja, certamente Deus vai ajudar. Você acaba privando irmãos que querem abençoar a sua vida, de serem bênção na sua vida por causa da vergonha ou por não querer incomodar. Na verdade, esse não querer incomodar muitas vezes é o orgulho disfarçado de piedade. Não, compartilhe. Não tenha vergonha. Deus, ele falou que vai cuidar de você, mas ele não disse de que forma. E muitas vezes ele vai te ajudar mediante a igreja, mediante algum irmão que queira ser bênção na sua vida. E você vai ver como a sua fé vai ser fortalecida, como você vai perceber o amor e o cuidado de Deus contigo. Quinta-feira a gente tem saído para distribuir marmitas, e aí, antes da gente sair, o Fernando compartilhou o que aconteceu na outra semana. Na outra semana, quando ele chegou ali perto da Alberto Sarmento, e viu uma pessoa na rua, perguntou se ele tinha comido já, ele falou que ainda não. Aí ele falou, quer uma marmita? O cara falou, quero. Aí ele pegou, entregou a marmita, falou que o cara ajoelhou e falou, Deus, mais uma vez, o Senhor nunca me abandona. O Senhor nunca me abandona. Então, um morador de rua ajoelhando e agradecendo a Deus porque nunca o abandona. Era 9 horas da noite quando a marmita chegou na mão dele, e ele disse, todos os dias Deus faz alguém chegar até mim. Então, Deus pode chegar até você, mas muitas vezes a gente tem que compartilhar
a nossa necessidade, a fim de que a igreja possa ajudar. Portanto, a igreja é um grupo de pessoas regeneradas, guiado por uma liderança espiritual biblicamente qualificada. E os diáconos, eu creio que nós precisamos preparar um grupo de homens a fim de que tenhamos um diaconato treinado, atento às dificuldades e às necessidades, a fim de ajudar os necessitados e ajudar o desenvolvimento do ministério pastoral. Mas é necessário que quando você for desafiado a participar do treinamento para diácono, que você entenda que você pode ser a resposta de Deus para a vida da igreja. A maioria das pessoas dizem, isso não é para mim. Mas por que dizem isso não é para mim? As qualificações, primeiro, é o próprio Deus que vai capacitar essa pessoa. Só que é necessário dispor tempo. É necessário que eu doe a minha vida, doe meu tempo para ser edificado, para poder ser bênção na vida da pessoa. Certamente, você pode ser alguém usado por Deus. Não diga não. Entenda como um chamado de Deus para a sua vida, para ser bênção na vida da igreja. Que Deus te abençoe e fique à disposição da igreja, fique à disposição de Deus. Você pode ajudar em muito o crescimento da nossa igreja. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sempre soluções para todas as dificuldades que enfrentamos como igreja. O Senhor sabe a necessidade de cada membro e o Senhor sabe a capacidade de cada membro. E o Senhor também sabe onde nós podemos ser usados por Ti. Por isso eu peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor desperte os nossos corações para um compromisso maior contigo. Um compromisso tanto de oração e de estudo da palavra, mas também um compromisso de serviço no Teu reino. Que o Senhor levante um grupo de diáconos aqui na Tua igreja, a fim de que nós possamos ver a Sua igreja sendo organizada e estruturada biblicamente, para a glória do Teu nome. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém.